Bom dia, pessoal. Vamos começar então a nossa reunião da Neurologia Vascular. E hoje quem vai apresentar é a doutora Daniele Sadala. Doutora Dani, honras da casa, sua. Muito obrigada. Então, bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre síndrome de hiperperfusão cerebral, e, na verdade, o que a gente vai conversar, né, e muito do que a gente vai falar, vai ser a respeito mais de síndrome de hiperperfusão pós-reperfusão carotídea, né, terapias de revascularização carotídea, mas a gente também vai comentar um pouco sobre as síndromes de hiperperfusão, como aconteceria a síndrome de hiperperfusão também no contexto pós-trombectomia mecânica, pós-terapias agudas, né? Então, para a gente entender um pouco o contexto, a síndrome de hiperperfusão, né, ou de hiperperfusão, ela está relacionada a uma lesão cerebral focal que vai acontecer, obviamente, após um procedimento de reperfusão. Se a gente for falar do ponto de vista de complicações, que a gente tem tanto de reperfusão, principalmente de reperfusão carotídea, como também de reperfusão intracraniana, é uma condição relativamente rara e que é potencialmente prevenível, né, do efeito que a gente já conhece um pouco como funciona a fisiopatologia desse processo. Mas na literatura ainda é muito variável, né, a gente tem trabalhos, séries de casos até grandes que colocam uma variabilidade entre 0,2% a 18,9%. Né? Então, a gente vê que ainda, aparentemente, a gente pode ter um subdiagnóstico ainda dessa condição em alguns serviços, né? E o importante é que, muitas das vezes, ainda, além de ser rara, que muito provavelmente pode acontecer, é um edema inicial, que é potencialmente reversível, né, se essas condutas forem tomadas, mas se o paciente evoluir, por exemplo, para uma hemorragia, uma transformação hemorrágica, nesse fenômeno, um fenômeno hemorrágico, o desfecho, sim, vai ser mais desfavorável, em 30%, e a mortalidade pode chegar até 50%, nesses casos mais graves. E como eu falei no início, muito da literatura, até de critérios diagnósticos, né, de tudo que se tem documentado, é muito mais relacionado, não só à endarterectomia, mas também à angioplastia com stent, mas com o advento não o advento, né, mas o uso mais rotineiro, né, também da trombectomia mecânica e outras terapias de reperfusão intracranianas, a gente vem também observando isso após esses procedimentos. Então, por exemplo, quando a gente vai revascularizar um paciente, né, a gente pensa no melhor contexto para ele, né, no melhor desfecho para ele, na verdade, né, mas a gente nunca espera que, por exemplo, a gente vai ter um paciente que vai evoluir com essa condição. A gente, na verdade, vai esperar porque a gente vai saber antes de acontecer, mas muitas das vezes é o que acontece quando esses cuidados não são tomados. E a mesma coisa também pós-terapias de reperfusões intracranianas, em que a gente observa que, em alguns casos, esses pacientes eles também podem evoluir para uma hemorragia intracraniana, e nesse caso, a gente já viu que a mortalidade vai ser muito mais alta. Falando em termos de incidência, né, de prevalência de hiperperfusão, pós esses procedimentos e complicação com hemorragia, essa é uma das séries mais antigas, assim, mas que tem o maior número, né, de casos relatados, reunidos, né, que foi de mais de 4.500 casos pós revascularização carotídea. A gente vê que realmente varia bastante, né, os pacientes que evoluíam com hiperperfusão, que é essa tabela aqui, né, e aqui com critério, que preenchiam os critérios, então chegar de 0,4%, pode chegar até 13%, né, 11%, e os pacientes que vão evoluir com sangramento, a gente vê que é muito menos, né, então realmente, além de raro, é uma condição que, se for evoluir para uma complicação mais grave, é mais raro, mas, em compensação, a gente tem como evitar, porque os desfechos são bem mais desfavoráveis. E aí, o que acontece, né? Então, a gente tem um paciente que ele tem um fluxo reduzido ali no pré-operatório, e aí, imediatamente, após a
a revascularização, tanto em arterectomia quanto angioplastia, alguns pacientes, eles vão evoluir com redução ainda desse fluxo, né, ou um fluxo praticamente inalterado nesse pós-imediato, e assim vai se manter, né, num período de 3 dias após esse procedimento, isso porque o procedimento não foi bem sucedido. Uma parcela considerável vai ter um aumento do fluxo, então ele vai ter uma hiperemia pós-procedimento, e que depois de alguns 3 dias, a gente espera que esse procedimento ele vai se normalizar, né, que esse hiperfluxo ele vai se normalizar, e aqui a gente tem aquela parcela em que vai haver uma hiperperfusão, tá, e que eles vão preencher os critérios clínicos e os critérios de fluxo associados a essa síndrome, né, e uma boa parcela aqui vai evoluir para umas complicações mais graves, como sangramento, mas também a maioria vai evoluir aí ao longo dos dias para a normalização do fluxo. Então, é nesse momento pré-operatório em que a gente se prepara, né, no momento em que a gente tem o procedimento, a gente vai tomar as medidas também preventivas e de tratamento para quem já está com a hiperperfusão, e para evitar, né, esse desfecho e fazer com que os pacientes eles retornem a uma perfusão adequada para aquele leito em questão. Tá? E qual é a fisiopatologia que a gente tem? Existem vários mecanismos que podem estar associados a essa síndrome de hiperperfusão. Com certeza, a perda da regulação é um dos mais importantes, né, em que o paciente ele não vai conseguir ter uma vasoconstrição adequada quando esse leito ele é reperfundido, né, então você tem um volume de sangue muito elevado nesse leito, e aí o leito não está preparado para se proteger, né, entre aspas, desse aumento de fluxo, porque o sistema, esse território não está autorregulado, e muito disso porque o paciente também tem uma doença microvascular, em que, cronicamente, no caso da doença de microcirculação, uma microcirculação mais doente, que você vai ter, então, consequentemente, disfunção endotelial, quebra da barreira hematoencefálica, e nesse contexto, a liberação de óxido nítrico e radicais livres também, que vão causar ainda mais vasodilatação e mais aumento do fluxo sanguíneo, que pode durar até 48 horas após a reperfusão. E aí, além disso, muitos desses pacientes também têm falência do reflexo barorreceptor e acabam evoluindo com o aumento da pressão, né, uma resistência maior à terapia antihipertensiva, o que torna o tratamento muitas vezes desafiador nesses pacientes, e também as flutuações de pressão, com picos de pressão e hipotensão, que, sendo hipertensão, acentuariam, né, o quadro de hiperperfusão, mas, por um outro lado, também deixariam esses pacientes mais vulneráveis também a eventos isquêmicos. Tá? E quais são os fatores de risco em que a gente olha para o paciente e já se programa, sabendo que ele tem chance de evoluir para uma hiperperfusão? Os pacientes que são diabéticos, porque eles têm, né, uma doença microvascular também associada, em muitos casos, um hipertenso de longa data, o paciente que já tem essa microangiopatia hipertensiva pré-existente, o paciente que já tem história de AVC, os mais idosos, aqueles que operaram recentemente o lado contralateral, esse recentemente é um intervalo de 3 meses, então, muitas das vezes é plausível, nos casos eletivos, a gente dá um espaço entre essa reperfusão contralateral, caso você já tenha feito, né, em um território, então, aguardar um tempo para fazer no outro território, se possível, e os pacientes que têm estenoses de alto grau, né, então, aquelas estenoses maiores que 90%, esses a gente já acende o alerta, que tem grande chance. E dentro do contexto do procedimento, além disso, a gente sabe que esse paciente já tem um fluxo colateral pobre, né, então, colaterais, ele não é muito bem colateralizado. Se ele tem uma doença carotídea contralateral, né, uma oclusão, principalmente, então, se ele não tem um polígono de Willis que está compensando essa doença carotídea extracraniana, tá?
se ele tem uma hipoperfusão bem acentuada nesse pré-operatório, e se a gente vai lá e faz o teste de reserva, e a gente já vê que esse paciente tem uma reserva comprometida. Então, uma coisa que a gente conversa no ambulatório de Doppler é que não basta só colocar que o paciente tem uma reserva comprometida. A gente precisa explicar para o paciente que vai operar, né, para o médico que vai operar esse paciente, o que que isso representa, né? O que que isso representa? Que esse paciente ele é pouco colateralizado, que ele tem grandes chances de evoluir para potencialmente um evento de hipoperfusão antes do operatório, antes do momento operatório, mas que no momento da revascularização, esse é um paciente que já está com leito maximamente vasodilatado e que potencialmente um fluxo aumentado nesse leito pode ser o suficiente para que ele tenha a complicação da hiperperfusão e mesmo o sangramento. No perioperatório, aí isso é uma coisa que vale a pena, né? O anestesista também, não só o cirurgião vascular, mas o anestesista ter o conhecimento disso também, é que se o paciente ele ficar hipertenso depois que, no caso, o paciente foi clampeado, né? Se depois que você soltar o clamp, esse paciente ficar hipertenso, essa também é uma possibilidade de complicação, se lá na mensuração, quando eles colocam o catéter e medem a mensuração da carótida, né, no caso da endarterectomia, se essa pressão de refluxo é menor que 40 milímetros de mercúrio, se o paciente permanece, né, com a hiperperfusão, muitos dias depois daquele procedimento, ele também tem mais chances, né, de evoluir em algum momento para complicação e a própria hipertensão, tá certo? E aí a gente tem que lembrar também que alguns anestésicos, por exemplo, como os halogenados, eles, somente em altas doses, eles vão também deixar esse paciente mais vulnerável a essa complicação. Se ele usa anticoagulante ou antiplaquetário, que muitos deles vão precisar utilizar, né, tanto os que vão fazer revascularização carotídea, quanto os que vão fazer revascularização intracraniana, e se o paciente também evoluiu com algum infarto, porque eu já tenho uma área friável ali no procedimento, então essa área friável ela é muito mais vulnerável também a não se autorregular e esse paciente evoluir para essa complicação. Aí, nessa meta-análise aqui, que fala especificamente da revascularização com stent, né, com angioplatia com stent, a gente observa também algumas características que foram associadas, né, e a gente vê que a característica que foi mais associada foi um comprometimento da vasorreatividade. Então, daí a importância da gente fazer esse Doppler, né, no pré-operatório dos pacientes que vão ser submetidos à revascularização. Essa já é uma rotina do Hospital São Paulo, a gente ser chamado, né, a neurologia ser chamada e o Doppler ser solicitado, e eu acho que essa comunicação precisa ser bem efetiva, né, que está comprometida essa reserva, então eu preciso preparar, né, esse exame ele vai servir para preparar toda a equipe, tanto a equipe que vai operar, sabendo que esse paciente, por exemplo, se ele for fazer endarterectomia, ele é um paciente que vai precisar de shunt, né, ele é um paciente que não dá só para campear, porque ele já está no máximo de reserva dele, mas também o anestesista, os cuidados pós-operatórios e reconhecer precocemente os sinais antes que o paciente evolua com complicações mais graves, tá? E aqui é um trabalho também que mostrou a frequência, né, de hiperperfusão de acordo com a pressão sistólica no pós-operatório. Então, a gente começa a ver que, de fato, quando esses pacientes eles têm uma pressão sistólica acima de 160, quando a gente começa a ter um aumento da chance desse paciente ter a síndrome de hiperperfusão. Então, daí a importância da gente também avaliar a pressão arterial. Nesse trabalho aqui, que foi um trabalho também de síndrome de hiperperfusão pós-angioplastia e colocação de stent, ele também colocou alguns fatores que estariam associados seriam preditores, né, de que os pacientes poderiam evoluir com essa síndrome de hiperperfusão. Eles tiveram um N de 757 casos, 2,9% evoluíram com a síndrome de hiperperfusão,
e 0,7% evoluíram com sangramento. Então, acho bem parecido com os trabalhos prévios, né? E aqui eles encontraram que preditores seriam pacientes mais velhos, pacientes do sexo feminino, que tinham doença renal crônica, muito provavelmente, falência, né, renal crônica, muito provavelmente pela microangiopatia, pela doença microvascular que esses pacientes têm, tá? E se os pacientes eram tratados do lado esquerdo, né? Então, a revascularização do lado esquerdo evoluiu com mais, foi o maior risco, né? Foi um preditor dos pacientes evoluírem com os casos mais moderados a graves. E quais são as manifestações clínicas, né? Então, a gente pensa que o paciente vai evoluir só com edema ou sangramento, mas ele já pode dar pistas para a gente no perioperatório, depois do efeito da anestesia, de que alguma coisa pode não estar indo muito bem. E dos critérios diagnósticos que a gente tem, que são para pós-endarterectomia, angiopatia inconsistente, né, pós-revascularização carotídea, os critérios são esses, né, então, sintomas, principalmente cefaleia unilateral ou retroorbitária, então, o paciente tem cefaleia do lado da revascularização e também, às vezes, queixa de cefaleia retroorbitária, crises epiléticas, o paciente, ele pode, obviamente, evoluir com déficit focal, e aí a gente tem, é super importante excluir as complicações, né, do procedimento, que não a hiperperfusão, né, como, por exemplo, a isquemia, que pode ser muito mais incidente do que a síndrome de hiperperfusão, e os pacientes podem evoluir com encefalopatia, coma, muitas das vezes é um paciente que não acorda, né, depois da sedação, e a gente tem que pensar nisso. E uma coisa interessante é que o paciente ele pode ter esse quadro até 30 dias depois da revascularização. Então, muitos desses casos, eles são precoces, são naquelas primeiras 48, 72 horas em que você teve a hiperperfusão e você, normal do procedimento, né, esperado, você esperaria ali que ao longo dos dias isso se normalizasse. Então, são esses pacientes que vão ter, mas a gente tem que estar atento para os casos tardios também. Geralmente são poucas horas ou poucos dias. E alguns pacientes vão ter sinais e sintomas leves, e a gente vai ter aquela porcentagem que vai evoluir para o quadro mais grave. Nesse outro trabalho aqui, eles fizeram uma revisão de todas as séries de casos anteriores, né, e mostraram quais seriam os principais sintomas que esses pacientes apresentariam na síndrome de hiperperfusão pós-revascularização carotídea. Então, a grande maioria tinha cefaleia, né, então mais de 30% era cefaleia e alteração da consciência com confusão mental, tá? 25% tinham crises focais, crises epileptiformes, e 17,7% hemiparesia, ou outros déficits motores, tá? E aí, apesar do lado esquerdo ser um preditor, né, de um desfecho de hiperperfusão moderada, até mais grave, alterações como da linguagem, por exemplo, foram frequentes, mas não tanto contra as outras, e a gente pode ter as outras situações, né, como náuseas, hipertensão, hemorragia, alterações psiquiátricas, tá, distúrbios visuais e ataxia. E aí, a cefaleia associada à pós-endarterectomia, ela está descrita, né, nas diretrizes de cefaleia, nos critérios diagnósticos de cefaleia, então a gente tem a seção ali de cefaleia pós-endarterectomia, e essa cefaleia, ela vai preencher os critérios aqui, né, que ela precisa, obviamente, estar correlacionada temporalmente a esse evento, né, a esse procedimento, e ela precisa ter uma relação causal, então ela precisa seguir, ter pelo menos 2 dos seguintes, então, ter se desenvolvido dentro de uma semana, tá? E ter se resolvido dentro de um mês, então, apesar da gente ter os casos mais tardios, a gente espera ali que possa se resolver dentro de até um mês, caso o paciente não tenha outras complicações associadas, geralmente ela é unilateral, do lado da endarterectomia, e algumas vezes esses pacientes, eles podem ter também uma dor mais difusa, leve, pode ter cefaleia semelhante a cluster headache, tá? Então, e que pode acontecer uma
2 vezes ao dia, com ataques durando de 2 a 3 horas, ou também ela pode ser uma cefaleia pulsátil de forte intensidade, tá? E aí, a gente tem esses critérios de Boyle, que são os critérios mais antigos, né, critérios de 2011, que fecha, assim, um apanhado dessas características que já tinham sido observadas nos outros estudos. Então, ela precisaria ter essa ocorrência dentro dos 30 dias, porque a gente espera que se o paciente não evoluiu com sangramento, com hipertensão intracraniana mais grave depois desse período, que ela vai se resolver, tá? O critério 2 seria sintomas como cefaleia de início súbito, crises epiléticas, os déficits focais, tá? E o paciente que tem uma escala de coma de Glasgow menor do que 15, ou fatores radiológicos, como edema cerebral, hemorragia intracraniana, a evidência de hiperperfusão, então aqui nesse caso eu vou precisar de um método que quantifique essa alteração de fluxo, ou o paciente que esteja com uma pressão sistólica maior que 180. Então, eu tenho lá paciente que pesa, está dentro dos 30 dias da endarterectomia, por exemplo, tem uma pressão maior que 180, evolui com esses sintomas clínicos, então eu tenho um alto grau de suspeição que isso pode se tratar, sim, de uma síndrome de hiperperfusão, e é óbvio que é necessário que a gente exclua as outras complicações associadas ao procedimento, como a própria isquemia, a reoclusão daquele vaso que foi tratado, ou outras causas tóxicas metabólicas. E aí, a gente vai ter 2 abordagens, né, que a gente vai ter no diagnóstico, e essas abordagens, elas vão, como eu falei no início, tanto dizer quais pacientes estão no maior risco de ter eventos até mesmo isquêmicos antes do procedimento, contra aqueles pacientes que vão ter risco de ter a hiperperfusão durante e pós a revascularização. Então, nesses métodos de imagem que eu vou utilizar, eu vou demonstrar no pré-operatório uma hipoperfusão, tá? Muitas das vezes com comprometimento da reserva, e vou demonstrar no peri, no pós-operatório, essa hiperperfusão, né? Então, preciso, esse método de quantificação de fluxo no peri e no pós vai ser bastante útil também. E os métodos que a gente tem para utilizar é o Doppler transcraniano aqui, que é um método bem interessante da feita que a gente consegue seguir o paciente, né? Então, a gente consegue fazer no pré-operatório, consegue monitorizar, né? Então, tanto pela possibilidade de reduzir os eventos isquêmicos, né? Pelas evidências mais atuais que a gente tem, quanto também de nortear o anestesista e o cirurgião das variações hemodinâmicas que esse paciente está sofrendo, e também no pós-operatório para o diagnóstico, né, para a confirmação do diagnóstico, junto com os outros métodos. A ressonância e a tomografia vão ajudar a gente na parte anatômica, né, então, para a gente avaliar as complicações hemorrágicas, o edema, né, e excluir as outras causas, e o PET e o SPECT também vão ser úteis para a gente quantificar essa parte de perfusão, né, de aumento da perfusão ou redução. O duplex cervical, ele vai ser importante para a gente ter o diagnóstico diferencial, então, ali, a beira-leito, o paciente rebaixou, começou com um déficit focal correspondente àquela artéria que foi revascularizada, então, eu posso fazer o Doppler ali e ver se ocluiu, né, se era um stent, se esse stent ocluiu, o que pode ter acontecido no local do procedimento, e o EEG costuma não ser útil, muito útil nesse caso. Falando especificamente do Doppler transcraniano, acho que essa é a nossa praia, né, que a gente faz com bastante frequência, é tudo aquilo que eu já comentei com vocês. Então, no pré-operatório, é ideal que a gente sempre faça uma pesquisa de reatividade cerebrovascular, que a gente acaba fazendo com um teste da apneia. A gente sabe que existem as outras modalidades, né, com a acetazolamida intravenosa, com inalação de CO2, e aqui eu vou documentar também a própria hipoperfusão. Então, eu já vou saber que existe uma assimetria, né, de fluxo entre um lado e outro, um fluxo tardus-pardo, já me mostrando que essa estenose tem uma repercussão hemodinâmica no leito intracraniano. Então, no perioperatório, eu vou flagrar as embolizações que podem acontecer no procedimento, e eu vou avaliar também se esse paciente está evoluindo com uma hipoperfusão e a hiperperfusão
né, no pós-campeamento. E aí, quais são os critérios para dizer que o Doppler, através do Doppler, que a gente tem uma hiperperfusão? Se a gente tem um aumento de mais de uma vez em relação ao basal, então daí é importante ter um exame pré, né, ou se a velocidade média da ACM aumentou em 100% em relação ao que era antes do procedimento. E aí eu também consigo avaliar a presença de embolização nesse pós-operatório. Então, essa aqui é uma das imagens mais clássicas, né, do Alexandrov, na sessão de monitorização intraoperatória. Então, que eles mostram como é que seria o Doppler transcraniano, a morfologia de onda e o que a gente esperaria dentro de cada período, né? Então, no pré-clamp e no pré-operatório, né, eu teria aquele fluxo que é mais sinusoidal, em que eu não consigo discernir muito bem quando começou a diástole, quando terminou a sístole, e eu tenho uma velocidade diastólica final que ela é superior a 50% da sistólica, né, quando a gente vê aqui. Então, esse é um fluxo de padrão tardos parvos. Além disso, esse fluxo ele é reduzido, né, mais de 30% em relação ao lado contralateral. Quando eu clampeio, se eu tenho shunt, eu posso manter o mesmo padrão, né? Se eu não tiver o shunt, eu tenho o risco de, nesse momento, evoluir para uma hipoperfusão maior ainda, né? E aí eu preciso avisar que esse paciente ele está evoluindo com hipoperfusão, que aí é o contrário, né, do que a gente está estudando aqui, mas tão deletério quanto. E após quando solta o clamp, né, quando acontece a colocação do stent, claro, que seria o equivalente, eu vou ter um aumento, né, desse fluxo, ou pode acontecer desse vaso reocluir, né, e eu não conseguir reperfundir, eu tiver algum insucesso, né, na endarterectomia. E o que eu posso esperar ao longo do tempo é esse aumento do fluxo, que vai reduzindo, né, conforme o tempo vai passando, ou ele não altera, ou esse paciente evolui para hiperperfusão, que é quando eu tenho a manutenção desse fluxo aumentado em mais de 100%, ou mais de uma vez e meio, em relação ao basal de forma persistente, tá? Como eu falei, os exames de imagem como tomo e ressonância, eles vão mostrar para a gente as alterações estruturais, né, que esse paciente possa vir a ter. Então, eu posso ter tanto sangramentos mais expressivos, né, com hematoma intraparenquimatoso volumoso, com desvio de linha média, como alguns casos de sangramento mais cortical, né, uma coisa mais discreta, com edema, né, a gente vê aqui apagamento de sucos, até talvez um pouco de desvio, mas aqui fica evidente que algo não foi como esperado, né. E aqui são casos mais dramáticos, né, que são os mais raros, graças a Deus, em relação a essa terapia de reperfusão. E aqui, nos testes de fluxo, aqui é bem semelhante também ao que acontece no Doppler transcraniano, né? Então, aqui a gente tem um paciente no pré, em que eu tenho uma redução desse fluxo, e depois, quando esse paciente ele é submetido à revascularização, então esse fluxo permanece de forma persistente mais alto. Aqui é um paciente com reserva comprometida, porque eu também posso fazer o teste de acetazolamida nos exames de medicina nuclear. Então, aqui eu tenho um paciente que é o basal. No teste da acetazolamida, você vê que não houve muita diferença, né? Teve mais no lado saudável em relação ao lado doente. E aí, esse é o paciente que, de fato, após 3 dias da endarterectomia, ele evoluiu com um aumento considerável do fluxo de mais de 100% desse lado que foi revascularizado. Em contrapartida, esse outro caso aqui é um paciente que tinha uma reserva preservada. Então, vocês veem aqui, ó, que é o basal dele, fez o teste da acetazolamida e ficou tudo bem. E após 3 dias do procedimento, a gente vê que houve uma normalização do fluxo, ou mesmo próximo, né, da normalização, mas em que a gente não tem hiperperfusão. Daí a importância do que a gente faz no nosso ambulatório. Então, para resumir essa parte de exames complementares, o Doppler transcraniano, ele vai ser
muito bom para a gente avaliar não só a hiperperfusão, mas as outras complicações, né? Monitorizar, como, por exemplo, a gente vê MES, né, os sinais microembólicos, durante o procedimento e após o procedimento, mas também avaliar essa reserva, essa vasoreatividade, essa reserva microvascular, a autorregulação desses pacientes. Os exames de imagem vão mostrar para a gente as complicações, né, de maneira estrutural, e os outros exames de perfusão vão ser semelhantes ao que a gente consegue ver no Doppler, com um custo menor, né, e muito mais acessível. Então, a associação do Doppler com o exame de imagem, para ver o edema e ver as possíveis outras complicações, pode ser de bom tom. E o manejo? O manejo, a gente vai ter um manejo preventivo, então, eu sei que antes que a hiperperfusão aconteça, e o tratamento depois que ela se estabelece. Então, obviamente, o manejo é o controle pressórico, tá? A gente ter também o tempo ideal para a cirurgia, então, saber se de fato esse paciente ele precisa, né, ser operado e quanto tempo, por exemplo, se ele já fez um outro procedimento contralateral, ele pode fazer. O tipo de anestesia, a gente já viu, né, que alguns tipos de anestésicos, eles podem ser um fator de risco, então a gente precisa ter isso alinhado com quem vai anestesiar esse paciente. E aí existem alguns trabalhos incipientes com uso de terapias para radicais livres, mas que a gente acaba não utilizando tanto na prática, e a gente tem uma evidência não tão robusta, depois eu vou ver a opinião de vocês a respeito disso, né. E o tratamento propriamente dito é um tratamento de controle pressórico, em algumas situações, terapia osmótica, quando esse paciente tem hipertensão intracraniana, tem edema, em que a gente está vendo que a gente não está tendo normalização do fluxo com o controle pressórico, e nos casos mais dramáticos, tratamento cirúrgico, por evacuação de hematoma, enfim, ou cranectomia, em casos em que a gente precise disso. Aí eu trouxe aqui um abstract até 2019, né, agora para 24, já é um pouco mais antigo, falando, então, da efetividade do edavarone para prevenção, né, e o que eles encontraram, avaliando só 52 pacientes, quer dizer, muito pouco, né, acho que é um trabalho muito incipiente para isso, mas mostraram que o pré-tratamento com edavarone poderia reduzir a incidência nos pacientes que fizessem endarterectomia, né, naqueles que teriam comprometimento da reserva microvascular, tá? E aí, em relação ao controle pressórico, eu já estou chegando no fim aqui da aula, né, em relação ao controle pressórico, é importante a gente evitar medicações que tenham efeitos vasodilatadores, como, por exemplo, os bloqueadores de canais de cálcio, e as melhores opções, né, no contexto em que a gente teria disponível seria o labetalol ou a clonidina, né, em relação a essa segurança. Com relação ao tempo da cirurgia cardíaca, a gente saber que melhor, né, se for uma sintomática dentro das primeiras semanas, 2 primeiras semanas, mas se o paciente já tem um tratamento prévio contralateral, aguardar pelo menos 3 meses. Lembrar dos anestésicos, tá? Principalmente altas doses de halogenados, podem levar a essa síndrome de hiperperfusão. O isoflurano parece ser seguro, tá? O óxido nítrico também, e o propofol. Essas são boas opções. O uso de medicações preventivas para crise não é recomendado, a menos que o paciente evolua mesmo de fato com uma crise. E até volto lá no comentário do artigo, em que o EG não seria útil para o diagnóstico de síndrome de hiperperfusão, mas para mostrar, né, alterações de fluxo, mas com certeza os pacientes que têm alguma alteração da consciência, eles devem ser monitorizados com eletro para a gente saber se eles não estão evoluindo com status ou uma crise epilética não motora, né? E o uso de salina hipertônica, no caso, ou manitol, nos casos de pacientes que têm edema cerebral, lembrar que corticoides e barbitúricos não são indicados na maioria dos casos. Então, aqui é um organograma de como é que deve ser o nosso raciocínio se a gente suspeita de síndrome de hiperperfusão. Então,
primeiro passo é fazer um Doppler de carótidas ali, de preferência até a beira-leito, para excluir oclusão ou trombose, né? Se foi, aí a medida já com a equipe que realizou o procedimento. Se eu não tenho oclusão, o fluxo está livre, eu vou para o exame de imagem de urgência para avaliar. Se eu tenho alguma hipótese diagnóstica alternativa, né, pelo exame de imagem, eu vou tratar de acordo com ela, mas se eu não tenho anormalidades evidentes, né, de outra complicação que não a síndrome de hiperperfusão, o Doppler transcraniano também é plausível nesse momento. Se eu tiver um aumento de 100% do fluxo de velocidade média da cerebral média em relação ao basal, eu vou tratar como hiperperfusão e vou repetir o Doppler até eu avaliar a normalização desse hiperfluxo e a melhora clínica dos pacientes. Se o paciente melhorou clinicamente, então o diagnóstico de síndrome de hiperfusão está estabelecido. Se os sintomas persistirem, então a gente deve sempre considerar outras hipóteses alternativas, e aí ressonância e outros métodos podem ser auxiliares nesse contexto. Aí aqui eu fiz um parêntese para a síndrome de hiperfusão na terapia com trombectomia mecânica. Alguns artigos até colocam sobre a colocação de stent em átero intracraniana, mas isso é uma coisa que a gente usa com muita exceção na nossa prática clínica, né? Então, não é... Já é uma doença rara, ainda estudando em situações que a gente não usa tanto na prática, acho que a gente vai ter pouca evidência, mas nos últimos anos, aí, nos quase 10 últimos anos, a gente tem bastantes trabalhos e bastantes nortes em relação ao que fazer nos pacientes submetidos à trombectomia mecânica. O que os estudos mostram é que esses pacientes, a maior incidência vai acontecer nos pacientes que têm átero intracraniana. Então, pode chegar até 2,5% a 11% nesses pacientes que são submetidos à trombectomia mecânica. Isso pode ser explicado porque esses pacientes, de certa forma, eles já têm uma doença estenótica intracraniana ali, que está recrutando reserva, né, e a gente vê que, na prática, muitos deles têm poucas colaterais, né, então eles já têm um contexto clínico que já seria desfavorável para que eles evoluíssem com a síndrome de hiperperfusão. E é lógico que é sempre importante excluir, né, principalmente nos casos que os pacientes têm sangramento, se não houve perfuração, dissecção, ruptura do vaso, tá? E a gente sabe também que hipotensão pós esse procedimento está associada à piora funcional, a infartos mais extensos. A gente sabe que reduzir a pressão, né, principalmente nas primeiras 6 horas, vai ser o ideal, mas saber se também abaixo de 140 pós-recanalização seria uma pressão ótima para todos os casos. O Entitled MT mostrou que entre 120 a 130 em pacientes com pressão sistólica prévia, né, maior que 140, e átero intra, provavelmente não fosse tão seguro. Então, isso é uma coisa que até a gente pode abrir para discussão aqui depois da aula, mas evitar flutuações, então, variações maior de 20 milímetros, tanto para menos quanto para mais, que às vezes vai garantir o melhor desfecho em relação a esse equilíbrio perfusional entre hipoperfusão e hiperperfusão, tá? E aqui é um trabalho mostrando também o uso do Doppler transcraniano, no caso aqui, o duplex, em pacientes que foram submetidos à trombectomia mecânica, e os pacientes que tinham velocidades médias, né, de fluxo sanguíneo na cerebral média e ipsilateral foram aqueles que tiveram mais chances de complicação no pós-procedimento. Então, nesses casos também, se possível, né, sei que é terapia de hiperfusão aguda, a gente não tem tanto tempo de planejamento, mas um Doppler transcraniano no periprocedimento também vai ajudar a entender quais pacientes estão em maior risco de evoluir ou não para uma síndrome de hiperperfusão. Então, concluindo, né, a hiperperfusão é uma complicação potencialmente fatal, com aqueles casos mais graves, podem ter uma mortalidade maior que 50%, graças a Deus é uma complicação considerada rara, talvez subdiagnosticada, né,
mas até que se sabe o momento é rara, que pode acontecer poucos dias do pós-operatório, mas sempre lembrar que pode ser um pouco mais tardio. Importantíssimo, avaliação clínica pré e perioperatória criteriosa, então avaliar o grau de estenose, se pós-campeamento ele tem... Repete só a última frase. Repete só a última frase que travou o teu vídeo. Desculpa. Não consegui. Se tem baixa reserva cerebrovascular, se o paciente no perioperatório tem uma pressão de refluxo menor que 40, né, na medida, no caso da endarterectomia, nos pacientes que fazem medida de refluxo no intraoperatório, se esse paciente tem isquemia intraoperatória, ou se esse paciente teve uma abordagem recente contralateral. O tratamento precoce é importantíssimo, então, mais importante é prevenir, mas o tratamento precoce é importantíssimo para evitar as complicações e melhorar o prognóstico desse paciente. Talvez os melhores antipertensivos para ele sejam o labetalol e a clonidina, tá bom? E é isso. Vou parar aqui o compartilhamento. Pronto. Alguém da plateia quer fazer uma pergunta? As 13 pessoas aí. O microfone está aberto. Eu quero fazer uma pergunta, então. Dani, parabéns pela aula, excelente. Está me ouvindo? Estou ouvindo baixinha, Vinha. Mas estou ouvindo. Vou falar alto. Então, assim, qual seria o alvo ideal de pressão? Existe um alvo ideal de pressão, né? Eu vi que naquela tabela, quando você colocou o controle de pressão arterial, tinha até uma linha dizendo tratar mesmo pacientes normotensos. E aí eu achei até um pouco controverso, assim, tem algum alvo específico que você costuma ter, ou tem algum guia por dupla transcraniana? A maioria dos trabalhos colocam menor que 140, né? Então, deixar menor que 140. Sistólica, né, no caso. Sistólica, isso. Guiado na sistólica. Então, é um alvo mínimo, né? Abaixo disso, a gente não tem essa resposta, até porque são poucos trabalhos, né? A evidência não é tão robusta a respeito disso. Né? Eu queria aproveitar que o Darcy e o Zé Roberto estão aqui, eles têm bastante experiência com angioplastia. Vocês têm algum protocolo que vocês seguem no pós-operatório dos pacientes com angioplastia de carótida? Não tem um protocolo, assim, estabelecido, mas, assim, a gente sempre deixa a PA mais baixa no pós. Existe a reação normal de bradicardia? O paciente já... Você vai fazer o paciente estar 18 de... Você coloca o stent, ele já dá uma baixada. Naturalmente ele já baixa. Por dois mecanismos, né? Primeiro, porque tem o cérebro entende que voltou a ter fluxo e diminui. E segundo, porque você tem uns vasoreceptores lá, que na hora que você coloca o stent, dá uma estimulada nele e dá uma baixada. Então, assim, normalmente o paciente é baixo. E vocês costumam deixar esse paciente no POI, na UTI, monitorizado, né? Para monitorar justamente esses sinais vitais. E, assim, é bem raro, mas, assim, eu já tive, acho que, 2 casos de hipertrofusão, normalmente trágico, né? Uma coisa, assim, tive um logo imediato, tive um paciente, 2 semanas depois, o cara dirigindo, numa estrada, o cara teve uma complicação, morreu, assim, porque teve um acidente de carro depois, porque ele estava dirigindo. Mas, assim, é bem pouco frequente. Eu acho que, assim, uma coisa que é mais frequente, que preocupa mais a gente, é em relação à trombectomia. Porque a trombectomia, você já tem um cérebro lesado, agudamente, você está dando uma droga trombolítica junto, e você está... Então, assim, eu fico mais assustado com esse negócio de reperfusão relacionado à trombectomia. Eu acho que isso é uma complicação bem importante.
Hã? O Heitor está perguntando aqui sobre pós-trombectomia. Porque o que a gente faz é o seguinte, quando ele está fazendo, todo mundo que segue esse protocolo de pós-trombectomia, você deixar o paciente hipertenso, antes de abrir o trombo, você pede para o anestesista baixar. Mas assim, qual é o valor que a gente vai... Tem muito valor, assim, mesmo porque a maioria dos... Às vezes você fala, não, é isso, que o anestesista conseguiu. A American Heart, de forma geral, 180, mas normalmente o Down falou 140. Mas tem muitos estudos novos agora saindo, ensaio Grande randomizado não 19, tanto, mas muito retrospectivo, já colocando meio por terra essa questão do nível. E parece que o mais importante em pós-trombectomia não é o nível, mas sim a variação da pressão arterial no pós-operatório. Entendeu? Então, talvez o foco seja mais evitar muita variabilidade do que encontrar um nível ideal. Ali os 20 milímetros de mercúrio como mais ou menos ali com o alvo. E você sabe que, assim, os casos que a gente tem de complicação, que é hemorragia pós-trombé, quase todos são centroencefálicas, porque normalmente as lentículas estriadas lá são circulação terminal, então aquela região já está esquemiada. Então, na hora que você reperfundir, é onde vai sangrar mesmo. Excelente, Dani. Muito boa a sua apresentação, viu? Muito bom. Que legal. Obrigada pela presença de todo mundo. Maravilhosa, Dani, parabéns. Alguém mais quer fazer? Se não.